Cumprimento meus amados irmãos e amigos com paz do Senhor. Quero agradecer muito ao irmão Humberto, que está me auxiliando nesse trabalho. Quero agradecer a Wanda, nossa companheira, que mora aqui no apartamento ao lado, também está me auxiliando. E cumprimentando meus amados irmãos e amigos com a paz do Senhor. Nós estamos fazendo uma sequência de estudos sobre o livro do Apocalipse. E eu gostaria de lhes falar hoje sobre o capítulo 13 de Apocalipse, o surgimento do anticristo. Vamos ler dos versos 1 a verso 7. Está escrito: Eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre o chifre 10 diademas, e sobre as cabeças o nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os pés de urso, e a sua boca como a boca de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. E viu uma das suas cabeças como que ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou sobre a besta. E adoraram o dragão que dera à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu testemunho e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Meus amados irmãos, nós estamos lendo no livro do Apocalipse o desenrolar dos acontecimentos após o arrebatamento da igreja. Há uma luta de Satanás para governar esse mundo, mas o governo do mundo será de nosso Senhor e de seu Cristo. Mas assim que a igreja for arrebatada, a ira de Deus se derramará sobre a terra. A igreja será preservada, como já dissemos em estudos anteriores. E esse período da grande tribulação terá uma duração de 7 anos. Esses 7 anos divididos em 2 períodos de 3 anos e meio. Outras versões falam 42 meses, e em outros lugares fala 1.260 dias, que é exatamente o mesmo tempo. E depois do capítulo 12, aquela onde a mulher do capítulo 12 foi escondida por Deus, fora da vista da serpente. Quando Deus esconde, como já dissemos na lição anterior, nem o diabo acha. E, por não achar, ele fará uma guerra contra os habitantes da terra. A Bíblia fala de urso, mas são homens representados como animais pela sua ferocidade, pela sua maldade. Assim será o anticristo. Jesus, na Bíblia, às vezes é representado como um cordeiro, manso e humilde, aquele que derramou seu sangue para a nossa salvação. Outras vezes ele é representado como um leão da tribo de Judá. Isso é a força, o poderio da tribo de Judá, porque está amparada por Deus. Mas Satanás aqui é representado por um urso.
É claro que não se trata do animal, como já dissemos, mas homens que o representam. Como Deus age em trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, sendo um só Deus, consistente em três pessoas distintas, o anticristo também se manifestará como uma trindade satânica. Por que ele virá como uma trindade? Porque Satanás sempre quis imitar a Deus, porque é um artifício que ele usa para enganar as pessoas que não têm de Deus conhecimento. Então, aqui fala do anticristo, a besta e o falso profeta. É uma trindade satânica. E o anticristo, ele irá se manifestar no mundo, como já dissemos isso nos anteriores, ele não se manifesta de princípio como um guerreiro, como um homem mau. Ele se apresenta com uma voz dócil, amiga, dando impressão de ser amoroso, mas isso é um disfarce para conquistar o coração dos homens. Depois de conquistado, ele vai se apresentar como um Deus e exigir adoração. Jesus hoje põe um sinal nos servos de Deus. Qual é o sinal que Deus coloca no seu servo? Ele sela o salvo com o Espírito Santo. É um sinal visto no mundo espiritual. E às vezes até se manifesta e se exterioriza. Uma pessoa que vive cheio do Espírito, muitas vezes ele é percebido também na sociedade. Então, o Espírito Santo é um sinal do servo de Deus. O anticristo usará também um sinal para marcar os seus adoradores. Qual será o sinal do anticristo? Está escrito que ele vai colocar um número na testa ou na mão direita. Esse número é 666. É curioso, por que 666? Na Bíblia, o número de Deus é 7. 7 é o número da perfeição, da totalidade. Satanás nunca conseguirá ser igual a Deus. O mais que ele chega é no 6. Igual a Deus ninguém chega, Deus é inigualável. E ele colocará esse sinal nos seus adoradores. E aquele que não tiver o sinal da besta, que não lhe render adoração, sofrerá cruel perseguição do anticristo. Então, é uma luta travada para que Satanás consiga assumir os governos deste mundo. Mas a terra pertence a Deus. Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. A terra pertence a Deus, pois ele é o Criador, foi ele quem a formou, e pertence a Deus de fato e de direito. Satanás usurpou das mãos de Adão a autoridade para governar esse mundo, mas ela será tomada pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. E, então, os homens que prestarem sua adoração a esse anticristo, ele vai ficar assinalado com 666, mostrando que ele é um adorador do anticristo. E a perseguição cruel contra aqueles que recusarem lhe prestar adoração. Será uma perseguição cruel. O remanescente fiel de Israel, como já dissemos em estudo anterior,
porque Israel está muito escolado sobre isso. Eles citam a lei, onde diz: só teu Deus adorarás e só a ele servirás. Quando perceberem que esse personagem, esse anticristo, é o falso Messias, e recusarem prestar adoração, então começará uma perseguição cruel, como já dissemos. Deus esconderá Israel num lugar onde ele nunca vai poder achar. Mas ele vai fazer guerra ao restante da semente, os demais judeus que ficarem aqui e que não aceitarem se unir aos seus irmãos, que serão escondidos da vista da serpente, achando talvez que eles possam até vencer, eles recusarão o sinal da besta e sofrerão cruel perseguição. Nós estamos percebendo que os sinais estão se aproximando, tudo já está acontecendo. Vamos, meus amados, ter os nossos olhos em Jesus Cristo, porque muito breve nós veremos Jesus nas nuvens. Quem vai ver Jesus nas nuvens? A primeira vinda do Senhor para arrebatar a igreja, só quem vai ser arrebatado poderá ver Jesus. Assim como quando ele foi assunto ao céu, somente o seu povo teve essa visão maravilhosa. E assim acontecerá quando ele vier para arrebatar a igreja. Ele arrebatará a igreja, ficará 7 anos em uma festa das bodas do Cordeiro. A igreja, depois de 7 anos, já não é mais noiva, mas já é a esposa do Cordeiro. A Nova Jerusalém, a cidade maravilhosa que Deus construiu para que a igreja, a esposa do Cordeiro, habite nela. Ela ficará entre os céus e a terra, nesse espaço sideral, ficará a Nova Jerusalém, que de Deus desce do céu. Lá estará a esposa do Cordeiro. E Jesus virá neste mundo como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para assumir o governo e o controle de todas as coisas. Primeiro, ele governará o mundo por 1000 anos, o chamado milênio. Quando vencer o milênio, aí está escrito que Jesus entregará tudo ao Pai, para que Deus seja tudo em todos, e a glória será dele. Jesus será o Rei eternamente. Então, meus amados irmãos e amigos, aqueles que ainda não receberam Jesus, que ainda não têm esse sinal de Deus na sua vida, que ainda não estão selados pelo Espírito Santo, me permita dizer, fazer aqui um parênteses. Todo pecador, no momento que ele decide entregar seu coração a Jesus, imediatamente ele é selado pelo Espírito Santo. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 13, está escrito: e depois de terdes ouvido o evangelho da vossa salvação e tendo nele crido, recebereis o selo da promessa. Então, o pecador que crê em Jesus, o recebe como Salvador, Deus o sela imediatamente. Batismo com o Espírito Santo é uma segunda experiência que um crente, um cristão pode ter com Deus. Mas, enquanto ele não for batizado, não tiver o dom de falar línguas estranhas, mas ele está selado, tem um sinal. E esse sinal é visto no mundo espiritual e tem que ser respeitado, porque aquilo que é propriedade de Deus, Deus não abre mão. Eu peço aos meus amados amigos, irmãos, que desejarem se aprofundar mais nesse assunto, leia o capítulo 6 do Apocalipse, verso 9 por diante. João disse que viu debaixo do altar de Deus as almas daqueles que foram mortos por amor de Jesus e pelo testemunho que deram. E eles estavam clamando: até quando, ó justo e poderoso Senhor,
Não julgas e vingas o nosso sangue nos que habitam na terra. E foi-lhes dado comprida veste branca, e dito que repousasse mais um pouquinho, até que se completasse o número dos seus irmãos, que também seriam mortos como eles foram. O máximo que o diabo pode fazer com o servo de Deus é lhe tirar a vida física, mas não pode tocar na sua alma. Glória a Deus. Quando Satanás pediu a Deus para ser andar com Jó, Deus disse: pode tocar no seu corpo, mas não toque na sua alma. E nem matar Jó ele pôde. Ele pôs em Jó uma doença terrível, mas depois Deus o restaurou e o seu segundo estado foi melhor do que o primeiro. Então, muitos servos de Deus morrerão por se recusar a adorar a besta e a receber na testa, na mão direita, o seu sinal. Eles se recusarão, já estão assinalados com o selo de Deus. Sofrerão perseguição, muitos deles pagarão com a vida, mas logo ressuscitarão para estar com o Senhor em corpo glorioso, em corpo transformado, num corpo incorruptível, num lugar onde não haverá mais dor, nem tristeza, nem pranto, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Essa é a esperança daqueles que deram e darão a sua vida por amor a Jesus Cristo, e daqueles que o servem hoje, mesmo que não sofram perseguições dessa natureza, mas são servos de Deus e estarão com Jesus para todo sempre. Portanto, meus amados, em lições subsequentes, nós iremos detalhar melhor sobre esse número 666. Eu não vou recebê-lo, e acredito que nenhum dos meus ouvintes receberão. Porém, conhecer qual é o plano de Deus, qual é o propósito, aquilo que vai acontecer, é bom, nos faz bem, porque edifica a nossa fé. E vamos ficar sabendo de quão grande desgraça, de quão terrível sofrimento Deus nos livra, porque está sobre nós o nome glorioso do Senhor Jesus Cristo. Jesus é o nosso protetor, é o nosso Salvador. Ele pagou um preço muito alto na cruz do Calvário, mas desde o jardim do Getsemane, onde ele já suava sangue, e depois da sua morte na dura cruz do Calvário, mas ele ressuscitou glorioso para nunca mais morrer. Ele disse: estou aqui vivo para todo sempre. Glória a Deus, glória a Deus. E tem uma palavra que muito me consola, a mim e as pessoas da minha faixa etária. Está escrito que os velhos serão transformados. Receberemos um corpo incorruptível, como é o corpo de Jesus. E nesse corpo glorioso não há nenhuma deficiência. Todos nós teremos em nós a imagem de Cristo, a gloriosa imagem de Jesus, um corpo semelhante a Ele. E diz o apóstolo São Paulo, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Amado ouvinte, repita comigo a palavra: estaremos para sempre com o Senhor. Estaremos para sempre com o Senhor. Todas as mágoas, tristeza, perseguição, aborrecimento deste mundo hostil vai ficar aqui. Glória a Deus, porque Deus tem algo maravilhoso preparado para nós. Satanás pode lutar quanto quiser. Eu, particularmente, até acredito que Satanás acha que vai ter alguma vitória. Porque quem tem certeza absoluta de que vai perder a batalha, não entra numa batalha. Então, ele vai entrar levando uma esperança de vitória. Mas Deus é o ser invencível, graças a Deus. É o ser mais poderoso do universo. Ele era, ele é e ele será para todo sempre. O Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus, da terra e do mar, e de tudo que neles há.
nós adoramos esse Jesus, que brevemente estaremos todos com ele e poderemos dizer adeus a esse mundo. Não nos deixemos seduzir pelas riquezas, pelos prazeres desse mundo, pelos desejos da carne. Não, não, não nos deixemos vencer, porque o que Deus preparou é muito mais glorioso, é sublime, é maravilhoso, é impossível descrever com linguagem humana. Mas cremos pela fé, e pela fé já tomamos posse das bênçãos que Deus para nós preparou. O apóstolo Paulo disse no livro de Efésios, capítulo 1, versículos 1 a 3, bem-aventurado é o Senhor. Vamos ler que é mais fácil. Eu não estou com memória muito boa, então vamos ler aqui Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Nos deu vida eterna, nos deu certeza de salvação. Oh, glória a Deus! Nos libertou dos vícios. E Ele fez maravilha em nossas vidas e fará muito mais ainda. Meus ouvintes que já aceitaram Jesus, fique firme, amado irmão. Firma-te na rocha inabalável. E se algum amigo que ainda não fez uma profissão de fé, entregando o seu coração a Cristo, faça agora onde você estiver. Abra teu coração. Sinta no teu coração a alegria do perdão dos teus pecados, a alegria da presença de Deus. E você irá um dia, não muito longe, morar conosco na glória de Deus, nos céus, que Deus preparou para nós. E Jesus conquistou esse lugar para nós, derramando o seu precioso sangue. Deus os abençoe, amigos, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Posso começar? Ah, tá. Cumprimento meus amados irmãos e amigos com paz do Senhor. Quero agradecer muito ao irmão Humberto, que está me auxiliando nesse trabalho. Quero agradecer a Wanda, nossa companheira, que mora aqui no apartamento ao lado, também está me auxiliando. E cumprimentando meus amados irmãos e amigos com a paz do Senhor. Nós estamos fazendo uma sequência de estudos sobre o livro do Apocalipse. E eu gostaria de lhes falar hoje sobre o capítulo 13 de Apocalipse,
o surgimento do anticristo. Vamos ler dos versos 1 a verso 7. Está escrito: Eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças o nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os pés de urso, e a sua boca como a boca de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. E viu uma das suas cabeças como que ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou sobre a besta. E adoraram o dragão que dera à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu testemunho e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. Meus amados irmãos, nós estamos lendo no livro do Apocalipse o desenrolar dos acontecimentos após o arrebatamento da igreja. Há uma luta de Satanás para governar esse mundo, mas o governo do mundo será de nosso Senhor e de seu Cristo. Mas assim que a igreja for arrebatada, a ira de Deus se derramará sobre a terra. A igreja será preservada, como já dissemos em estudos anteriores. E esse período da grande tribulação terá uma duração de 7 anos. Esses 7 anos divididos em 2 períodos de 3 anos e meio. Outras versões falam 42 meses, e em outros lugares fala 1.260 dias, que é exatamente o mesmo tempo. E depois do capítulo 12, aquela onde a mulher do capítulo 12 foi escondida por Deus, fora da vista da serpente. Quando Deus esconde, como já dissemos na lição anterior, nem o diabo acha. E, por não achar, ele fará uma guerra contra os habitantes da terra. A Bíblia fala de urso, mas são homens representados como animais pela sua ferocidade, pela sua maldade. Assim será o anticristo. Jesus, na Bíblia, às vezes é representado como um cordeiro, manso e humilde, aquele que derramou seu sangue para a nossa salvação. Outras vezes ele é representado como um leão da tribo de Judá. Isso é a força, o poderio da tribo de Judá, porque está amparada por Deus. Mas Satanás é que é representado por um urso. É claro que não se trata do animal, como já dissemos, mas homens que o representam. Como Deus age em trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, sendo um só Deus, consistente em 3 pessoas distintas, o anticristo também se manifestará como uma trindade satânica. Por que ele virá como uma trindade? Porque Satanás sempre quis imitar a Deus, porque é um artifício que ele usa para enganar as pessoas que não têm de Deus conhecimento.
Então, aqui fala do anticristo, a besta e o falso profeta. É uma trindade satânica. E o anticristo, ele irá se manifestar no mundo, como já dissemos em estudos anteriores, ele não se manifesta de princípio como um guerreiro, como um homem mau. Ele se apresenta como uma voz dócil, amiga, dando impressão de ser amoroso. Mas isso é um disfarce para conquistar o coração dos homens. Depois de conquistado, ele vai se apresentar como um Deus e exigir adoração. Jesus hoje põe um sinal nos servos de Deus. Qual é o sinal que Deus coloca no seu servo? Ele sela o salvo com o Espírito Santo. É um sinal visto no mundo espiritual. E às vezes até se manifesta e se exterioriza. Uma pessoa que vive cheio do Espírito, muitas vezes ele é percebido também na sociedade. Então, o Espírito Santo é um sinal do servo de Deus. O anticristo usará também um sinal para marcar os seus adoradores. Qual será o sinal do anticristo? Está escrito que ele vai colocar um número na testa ou na mão direita. Esse número é 666. É curioso, por que 666? Na Bíblia, o número de Deus é 7. 7 é o número da perfeição, da totalidade. Satanás nunca conseguirá ser igual a Deus. O mais que ele chega é no 6. Igual a Deus ninguém chega, Deus é inigualável. E ele colocará esse sinal nos seus adoradores. E aquele que não tiver o sinal da besta, que não lhe render adoração, sofrerá cruel perseguição do anticristo. Então, é uma luta travada para que Satanás consiga assumir os governos deste mundo. Mas a terra pertence a Deus. Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. A terra pertence a Deus, pois ele é o Criador, foi ele quem a formou, e pertence a Deus de fato e de direito. Satanás usurpou das mãos de Adão a autoridade para governar esse mundo, mas ela será tomada pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. E, então, os homens que prestarem sua adoração a esse anticristo, ele vai ficar assinalado com 666, mostrando que ele é um adorador do anticristo. E a perseguição cruel contra aqueles que recusarem lhe prestar adoração. Será uma perseguição cruel. O remanescente fiel de Israel, como já dissemos em estudo anterior, porque Israel está muito escolado sobre isso. Eles citam a lei onde diz: só teu Deus adorarás e só a ele servirás. Quando perceberem que esse personagem, esse anticristo, é o falso Messias, e recusarem prestar adoração, então começará uma perseguição cruel, como já dissemos. Deus esconderá Israel num lugar onde ele nunca vai poder achar. Mas ele vai fazer guerra ao restante da semente, os demais judeus que ficarem aqui e que não aceitarem se unir aos seus irmãos, que serão escondidos da vista da serpente
achando talvez que eles possam até vencer, eles serão recusarão o sinal da besta e sofrerão cruel perseguição. Nós estamos percebendo que os sinais estão se aproximando, tudo já está acontecendo. Vamos, meus amados, ter os nossos olhos em Jesus Cristo, porque muito breve nós veremos Jesus nas nuvens. Quem vai ver Jesus nas nuvens? A primeira vinda do Senhor para arrebatar a igreja, só quem vai ser arrebatado poderá ver Jesus. Assim como quando ele foi assunto ao céu, somente o seu povo teve essa visão maravilhosa. E assim acontecerá quando ele vier para arrebatar a igreja. Ele arrebatará a igreja, ficará 7 anos de uma festa das bodas do Cordeiro. A igreja, depois de 7 anos, já não é mais noiva, mas já é a esposa do Cordeiro, a Nova Jerusalém, a cidade maravilhosa que Deus construiu para que a igreja, a esposa do Cordeiro, habite nela. Ela ficará entre os céus e a terra, nesse espaço sideral, ficará a Nova Jerusalém, que de Deus desce do céu. Lá estará a esposa do Cordeiro. E Jesus virá neste mundo como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para assumir o governo e o controle de todas as coisas. Primeiro, ele governará o mundo por 1000 anos, o chamado milênio. Quando vencer o milênio, aí está escrito que Jesus entregará tudo ao Pai, para que Deus seja tudo em todos, e a glória será dele. Jesus será o Rei eternamente. Então, meus amados irmãos e amigos, aqueles que ainda não receberam Jesus, que ainda não têm esse sinal de Deus na sua vida, que ainda não estão selados pelo Espírito Santo, me permita dizer, fazer aqui um parênteses. Todo pecador, no momento que ele decide entregar seu coração a Jesus, imediatamente ele é selado pelo Espírito Santo. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 13, está escrito: e depois de terdes ouvido o evangelho da vossa salvação e tendo nele crido, recebereis o selo da promessa. Então, o pecador que crê em Jesus, o recebe como Salvador, Deus o sela imediatamente. Batismo com o Espírito Santo é uma segunda experiência que um crente, um cristão pode ter com Deus. Mas, enquanto ele não for batizado, não tiver o dom de falar línguas estranhas, mas ele está selado, tem um sinal. E esse sinal é visto no mundo espiritual e tem que ser respeitado, porque aquilo que é propriedade de Deus, Deus não abre mão. Eu peço aos meus amados amigos, irmãos, que desejarem se aprofundar mais nesse assunto, leia o capítulo 6 do Apocalipse, verso 9 por diante. João disse que viu debaixo do altar de Deus as almas daqueles que foram mortos por amor de Jesus e pelo testemunho que deram. E eles estavam clamando: até quando, ó justo e poderoso Senhor, não julgas e vingas o nosso sangue nos que habitam na terra? E foi-lhes dado comprida veste branca, e dito que repousasse mais um pouquinho, até que se completasse o número dos seus irmãos, que também seriam mortos como eles foram. O máximo que o diabo pode fazer com o servo de Deus é lhe tirar a vida física, mas não pode tocar na sua alma. Glória a Deus. Quando Satanás pediu a Deus para ser andar com Jó, Deus disse: pode tocar no seu corpo, mas não toque na sua alma. E nem matar Jó ele pôde. Ele pôs em Jó uma doença terrível, mas depois Deus o restaurou e o seu segundo estado foi melhor do que o primeiro.
Então, muitos servos de Deus morrerão por se recusar a adorar a besta e a receber na testa, na mão direita, o seu sinal. Eles se recusarão, já estão assinalados com o selo de Deus. Sofrerão perseguição, muitos deles pagarão com a vida, mas logo ressuscitarão para estar com o Senhor em corpo glorioso, em corpo transformado, num corpo incorruptível, num lugar onde não haverá mais dor, nem tristeza, nem pranto, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Essa é a esperança daqueles que deram e darão a sua vida por amor a Jesus Cristo, e daqueles que o servem hoje, mesmo que não sofram perseguições dessa natureza, mas são servos de Deus e estarão com Jesus para todo sempre. Portanto, meus amados, em lições subsequentes, nós iremos detalhar melhor sobre esse número 666. Eu não vou recebê-lo, e acredito que nenhum dos meus ouvintes receberão. Porém, conhecer qual é o plano de Deus, qual é o propósito, aquilo que vai acontecer, é bom, nos faz bem, porque edifica a nossa fé. E vamos ficar sabendo de quão grande desgraça, de quão terrível sofrimento Deus nos livra, porque está sobre nós o nome glorioso do Senhor Jesus Cristo. Jesus é o nosso protetor, é o nosso Salvador. Ele pagou um preço muito alto na cruz do Calvário, mas desde o jardim do Getsemane, onde ele já suava sangue, e depois da sua morte na dura cruz do Calvário, mas ele ressuscitou glorioso para nunca mais morrer. Ele disse: estou aqui vivo para todo sempre. Glória a Deus, glória a Deus. E tem uma palavra que muito me consola, a mim e as pessoas da minha faixa etária. Está escrito que os velhos serão transformados. Receberemos um corpo incorruptível, como é o corpo de Jesus. E nesse corpo glorioso não há nenhuma deficiência. Todos nós teremos em nós a imagem de Cristo, a gloriosa imagem de Jesus, um corpo semelhante a Ele. E diz o apóstolo São Paulo, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Amado ouvinte, repita comigo a palavra: estaremos para sempre com o Senhor. Estaremos para sempre com o Senhor. Todas as mágoas, tristeza, perseguição, aborrecimento deste mundo hostil vai ficar aqui. Glória a Deus, porque Deus tem algo maravilhoso preparado para nós. Satanás pode lutar quanto quiser. Eu, particularmente, até acredito que Satanás acha que vai ter alguma vitória. Porque quem tem certeza absoluta de que vai perder a batalha, não entra numa batalha. Então, ele vai entrar levando uma esperança de vitória. Mas Deus é o ser invencível, graças a Deus. É o ser mais poderoso do universo. Ele era, ele é e ele será para todo sempre. O Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus, da terra e do mar, e de tudo que neles há. Nós adoramos esse Jesus, que brevemente estaremos todos com ele e poderemos dizer adeus a esse mundo. Não nos deixemos seduzir pelas riquezas, pelos prazeres deste mundo, pelos desejos da carne. Não, não, não nos deixemos vencer, porque o que Deus preparou é muito mais glorioso, é sublime, é maravilhoso, é impossível de escrever com linguagem humana. Mas cremos pela fé, e pela fé já tomamos posse das bênçãos que Deus para nós preparou. O apóstolo Paulo disse no livro de Efésios, capítulo 1, versículos 1 a 3, bem diz, bem-aventurado é o Senhor. Vamos ler que é mais fácil. Eu não estou com memória muito boa, então vamos ler aqui Efésios,
capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Nos deu vida eterna, nos deu certeza de salvação. Oh, glória a Deus! Nos libertou dos vícios. E Ele fez maravilha em nossas vidas e fará muito mais ainda. Meus ouvintes que já aceitaram Jesus, fique firme, amado irmão. Firma-te na rocha inabalável. E se algum amigo que ainda não fez uma profissão de fé, entregando o seu coração a Cristo, faça agora onde você estiver. Abra teu coração. Sinta no teu coração a alegria do perdão dos teus pecados, a alegria da presença de Deus. E você irá um dia, não muito longe, morar conosco na glória de Deus, nos céus, que Deus preparou para nós. E Jesus conquistou esse lugar para nós, derramando o seu precioso sangue. Deus os abençoe, amigos, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.